coletiva com o nosso técnico Mano Cabo. Mano, me tira uma dúvida. Quando estava 2-0 para o clube do Remo, aquelas mudanças foram necessárias? Foi uma opção técnica e tática sua? Ou você foi obrigado por contusões ou alguém pediu para sair, Mano? Boa noite a todos novamente. 2 jogadores. Desculpa, o Richard já no intervalo estava sentindo pesado a posterior e falou que talvez aguentaria 15, 20 minutos. Ele aguentou acho que até os 30, né? 25, 30. O Pedro também, né? Pedro é muito intenso no jogo. O GPS dele é uma coisa de louco. Qualquer dia ele estoura um GPS, porque ele é muito intenso. Então, outra substituição também, pela questão da intensidade que a gente jogou, e o Tavares também. Então, eu fiz 3 substituições, porque eu precisava repaginar, encher o tanque da equipe, porque nós fomos muito intensos no jogo. Né? Eu acho que nenhuma equipe no mundo consegue jogar 90 minutos do jeito que nós jogamos no primeiro tempo. Mesmo a gente recuperando os jogadores, descansando eles. E as outras 2 foram táticas, né? A gente estava 2-0 no placar, eu preferi mudar para o 4-2-3-1, proteger mais um pouquinho aquela entrada da área que eles estavam começando, a usar o Édipo de pivô ali, e 2 caras descansados pelo lado, e o Soares fazendo a articulação com o Canu. Então eu repaginei a parte da frente com 4 atletas, né? Fiz a dobra com o Leonan. O Leonan já foi o final de jogo ali, ele segura bem essa bola, faz uma segunda linha, tem um bom arremate, uma boa tomada de decisão. Então, assim, foi uma mescla de tática e uma mescla também. A gente estava numa rotação muito alta no jogo. Dificilmente alguma equipe consegue essa intensidade. Então, a gente precisava fazer os gols, fazer como a gente fez. E era normal o São Luís, no final do jogo, se atirar. Tentar buscar o resultado, né? E aí a gente acaba tomando um gol de pênalti ali aos 45. Mas é incrível, a gente toma um gol sem o Vinícius fazer uma defesa. A gente foi completamente predominante no jogo, completamente. Se a gente conseguisse traduzir toda a nossa predominância no jogo em placar, eu acho até que o placar foi injusto. E uma colocação na vitória. O Bandeira errou feio no nosso gol. Quase 1 metro que o Diego estava atrás, com um homem no meio da área. Então eu estou falando isso porque poderia interferir direto numa classificação. E o clube teria um prejuízo muito grande, esportivamente e financeiramente. Eu estou sinalizando isso numa vitória, numa classificação. É um impedimento absurdo. O Diego estava 1 metro atrás, a gente iria fechar 2-0 no primeiro tempo, né? E aí você vai com 3-0, a história do jogo é diferente. Porque 2-0, o cara faz um gol, o cara entra no jogo. 3-0, dificilmente é uma reversão, mas mesmo depois que a gente tomou um gol, foi pênalti, sim. A bola passa, o Raí faz a carga por trás. Mas a gente continuou com o controle do jogo, com a predominância do jogo, controlamos bem ali o final do jogo, girando a bola, tendo até a oportunidade de fazer o terceiro. Eu costumo dizer que Copa do Brasil, o importante no frigir dos ovos no final é a classificação, muito importante para a sequência do clube na temporada e muito importante esportivamente para a gente, cara. E eu vou falar uma particularidade muito especial para mim essa classificação. O ano de 2021, o futebol me desiludiu muito. Tive muita tristeza com o futebol. Eu tive a ponto de repensar a sequência da minha carreira, porque eu tive 2 desilusões no ano de 2021 que foi muito difícil, né? Assim, alguns pares meu que me entristeceram o coração. Vocês depois vejam lá a passagem bíblica da Terra Prometida. Então, quando eu recebi o convite do Remo para vir dirigir o Remo aqui no norte do país, onde eu nunca tinha trabalhado, tocou no meu coração essa terra prometida aqui. Então, isso aqui, eu sabia que essa semente aqui iria frutificar, porque no meu coração e no coração da minha família, quando eu conversei com eles, a gente tinha a convicção que a gente estava vindo para o lugar certo. Então, eu agradeço ao Remo, eu agradeço a todos vocês, a Belém do Pará, ao Estado do Pará por ter me recebido tão bem. E hoje, o Clube do Remo me trouxe a alegria de fazer futebol de novo, a alegria de trabalhar com futebol. Porque a gente passa e repensa. São 23 anos de carreira. Eu comecei em 99 no Sub-13 do Olaria. Eu tenho uma estrada muito longa de alegria, de tristeza, de vale, de alegria, de conquista, de derrotas. Mas eu falei isso para meus jogadores no vestiário. Eles me trouxeram a alegria de acordar cedo, chegar bem cedo aqui, e passar 8, 9, 10 horas aqui, projetando a sequência. Agradecer ao presidente, toda a diretoria, em especial essa torcida. Eu não estou falando isso porque a gente tem um número de vitórias, está 100% não. Porque quando eu estava com 3 empates na pré-temporada, a alegria do meu coração era a mesma.
a convicção na nossa rota era a mesma. E se eu sou desclassificado hoje, o meu discurso seria o mesmo, de sequência, de confiar na rota que a gente criou e dar sequência. Então, assim, eu acho que eu tenho que ser muito grato a Deus, glorificar o nome dele por tudo que ele tem feito na minha vida aqui no Remo. Cabo, boa noite. Eu queria falar sobre o Ícaro. Ele se tornou o batedor oficial do time e é um zagueiro, né? Fez 3 gols em 2 partidas, as 2 na Copa do Brasil. Eu queria que tu falasse pra gente sobre essa escolha. Como é que foi esse processo de escolha de botar um zagueiro como um batedor oficial? E agora o Brasil todo vai prestar atenção com a sua audiência. Não, a gente trabalha muito desde a pré-temporada, né? E a gente vai em sequências, quando possível, de pênaltis. A gente vai estudando. Eu não concordo que pênalti é loteria, pênalti é capacidade. E olha que tem muito bons batedores, mas ele é incrível batendo pênalti. Talvez seja um dos melhores que eu já trabalhei na minha carreira. Posso incluir seleção brasileira, posso incluir tudo, tá? Ele é incrível batendo pênalti. Eu não vou falar mais, senão daqui a pouquinho a gente tem outras competições que podem ir para a disputa de pênalti. Com certeza, com essa gama de pênaltis que ele está fazendo, com a competência dele, com o apoio de todo o grupo, ele vai passar a ser mais estudado. Mas eu costumo dizer que pênalti, falta, ela é uma particularidade não apropriada muito pela posição do atleta, né? Pela sua capacidade. Eu conheço bons zagueiros que batia os bons pênaltis, né? Então, assim, o Ícaro tem uma capacidade muito grande, não só de pênalti como de falta. Eu acho que ele está fazendo uma grande temporada e ele está nos ajudando bastante. Fala, Marcelo. Boa noite a você. Parabéns pela classificação. Marcelo, fala um pouco para a gente do teu plano de jogo para hoje, porque a gente viu um Remo 90 minutos pisando na grande área do adversário, na saída de bola dele, tá? Mesmo quando fez o gol, continuou lá. Foi a primeira vez que eu vi o Remo se comportar assim, porque no jogo contra o Maitá da Copa Verde, o Remo fez o contrário, né? Ele ficou marcando ali meio campo, no segundo você parece que puxou a orelha dos meninos, o Remo voltou avassalador. Já no jogo de hoje, você pisou na grande área adversária os 90 minutos. Como foi o teu plano? Por quê? Você vai ver que é um bom momento, o time mais descansado, já que não jogou pelo Campeonato Paraense. Para finalizar, comenta a participação de 2 jogadores do teu time, principalmente na partida de hoje, Pablo e o Pedro, né? Dupla PP. Esses caras jogaram muita bola hoje, mesmo sendo substituídos, mas jogaram muita bola. Eu queria que tu comentasse sobre esses 2 e se foi a melhor partida do Remo no teu comando até agora. Boa noite, obrigado. Boa noite, querido. Quando eu falo quando a gente vence, a gente não pode esconder os erros, né? A vitória não pode esconder os erros. Quando a gente venceu de 4-1, é justamente isso que eu corrigi para esse jogo. A gente fez o placar de 1-2 e baixamos a linha. Aí, inerente à nossa vontade, inerente ao que a gente conversou, e principalmente quando a gente fez 1-0 e no intervalo, eu cobrei muito deles, que a nossa marcação continuasse sendo uma pressão média-alta, que caracteriza muito que a gente treina a nossa pressão média-alta, encaixada ali, né, quando a bola bate num setor do campo, a gente faz a pressão. Então, é isso que eu te falo, quando ganha, a vitória não pode esconder as correções. Então, a vitória do Maitá nos acendeu o sinal de alerta, que a gente faz o gol. E você pode pensar, quando a gente fez 1-0, os outros 10 minutos seguintes foi igualzinho. A gente começou a baixar, ganhar o volume, e ali eu todo o tempo falando com eles para não baixar, sobe a linha, porque eles tinham um jogo de muita ligação direta, do facão, do extremo deles. Eles jogavam muito essa bola nas costas da nossa zaga. Então essa bola tinha que ser pressionada. Se a gente afrouxasse a marcação, eles iam achar uma bola nas costas da nossa zaga, e às vezes podia ficar uma distância muito grande entre a nossa linha e a cobertura do Vinícius. Então a gente pegou na Pepe, acho que a zaga foi perfeita nessas bolas, foram muito bem quando a gente fala do passe descoberto, né? Quando o passe descoberto você tem que temporizar um pouquinho, diminuir o espaço entre a primeira linha e o goleiro. E trabalhamos muito, a gente estudou muito eles, né? O São Luís, sabia que essa bola ia acontecer muito. Então é isso, meu querido, a gente foi intenso todo momento, e o que eu pedia sempre a eles, que o portador da bola estivesse sempre pressionado. E ali a nossa marcação, ela começa muito bem com o nosso camisa 9. O Fabinho, todas as vezes que ele desliga um pouquinho, os caras conseguem circular e jogar nas costas dos nossos médios. Mas acho que no frigir dos ovos foi muito bom. Eu acho que o Pedro Vitor foi uma convicção nossa na contratação dele. Eu joguei contra ele, eu vi muitos jogos do Náutico e eu sabia que ele tinha essa capacidade. Ele chegou aqui
ainda um jovem, a gente precisando corrigir algumas coisas dele, e precisava corrigir, condicionar melhor, mas é um jogador, já falei para ele, cara, ele tem que continuar nessa batida porque ele tem coisas grandes no futebol, mas é um menino bom, ele é a alegria do grupo, é um menino que sabe ouvir, a gente às vezes dá um puxãozinho de orelha nele, e os mais velhos dão umas correções nele, e ele ouve, às vezes ele retruca um pouquinho, coisa e tal, mas a gente está sempre ali corrigindo, e ele evolui. E o Pablo, cara, como eu falei anteriormente, a convicção nossa, a convicção minha, da minha comissão técnica. Eu sei que eu fui um pouco questionado quando eu coloquei o Pablo para jogar um pouco mais avançado, porque o Pablo chegou aqui como volante, todos conheciam como volante, mas eu conheço o Pablo como 8-10. Então, quando a gente optou por jogar com 3 no meio campo, 4-1-4-1, foi para que a gente pudesse encaixar as melhores características dos nossos 11 dentro do campo, que é o corredor do Richard, que é um homem de força, de pisar na área, e um médio esquerdo, que é um construtor, um cara que, quando a bola tá ruim, ele falou, daqui que eu vou clarear o jogo para vocês aqui, ele roda de um lado, roda do outro, clareia o jogo, tabela, chuta, pisa na área, bate escanteio, só que também, ele, às vezes, quando ele dá aquela desligadinha na tomada, minha voz vai embora, porque eu fico cobrando ele o tempo todo. O Pablo ele tem que ser cobrado o tempo todo, porque o jogador da qualidade dele, tem hora que é tanto talento, tanta técnica, que ele dá uma desligada no jogo. E se desligar, eu boto na tomada e cobro mesmo. Então, estou muito feliz por ele, porque é um menino que, quando subiu do sub-20, foi trocado de posição, e aí cada profissional tem a sua ótica do jogo. Eu acho que o talento do Pablo, ele não pode caçar craque, ele não pode caçar 10, ele tem que ser o contrário, os caras têm que caçar ele no jogo. Mas aí eu vou falar da força do conjunto do Remo. O nosso maior craque é o conjunto da obra, é o conjunto, é a força desse elenco. Isso que está fazendo a gente alcançar 100% na temporada. Uma classificação na terceira fase da Copa do Brasil, que não é fácil. Vamos jogar uma quarta de final da Copa Verde. E a liderança total da competição. Cara, nós temos 12 gols em 4 jogos em casa. É isso ou estou enganado? Não, 10, né? Nos últimos 4 jogos, 12 gols. Nos últimos 3 jogos em casa, nós fizemos 10 gols. A produtividade desse elenco é muito grande. Então, a gente está muito feliz, mas aquele pactozinho das 24 horas só vai até amanhã na hora da representação, a celebração, e vamos começar a trabalhar pensando no jogo de sábado. Marcelo, boa noite, parabéns pela classificação. Uma coisa que me chamou muita atenção, especialmente no primeiro tempo, foi o posicionamento dos laterais no campo ofensivo, deles agirem mais por dentro, até ao mesmo tempo, tanto o Raí quanto o Lucas Mendes. Queria que você falasse um pouco dessa utilização dos laterais, abrindo mais por dentro, especialmente na primeira etapa, e também falasse, se você tivesse que estipular um percentual do quanto que o Remo está hoje no ponto que você consideraria ideal, de 0 a 100, considerando desde o início da pré-temporada. Rapaz, vocês estão caguetando meu time pra todo mundo, hein? Essa leitura de jogo de vocês, os adversários vão tudo ficar sabendo. Ali, mas eu tenho que responder, né? Ali é uma alternância tática, né? A gente sai de um 4-1-4-1 para um 3-4-3, certo? E aí a gente faz a saída de 3 jogadores, uma linha de 3, a gente faz uma linha de 4, meio campista, e a gente faz 3 atacantes bem espetados. É uma hora que a gente tenta surpreender o adversário fazendo essa alternância de posicionamento tático durante o jogo. Aí os laterais vêm por dentro, os extremos de perna aberta ficam bem na amplitude e profundidade, e aí eu faço 4 por dentro com os 2 médios e os 2 laterais. É uma hora que a gente tenta surpreender o adversário e que ele não possa perceber essa movimentação, e a gente tem sido bastante feliz nessa movimentação. O percentual, eu acredito que a gente esteja 70%, né? Eu costumo dizer que teve um jogo aí que eu estava sem 4 jogadores. Vinícius, o Shoa, né? Leonan e Muriqui, que teoricamente seriam titulares, 40% de uma equipe, né? Eu acho que a maioria dos treinadores ia reclamar muito e lamentar pela ausência deles. É aquilo que eu falo, não, vamos embora, vamos com o Raí, que está dando conta do recado, vamos com o Fabinho, o Shoa não jogou, foi o Curuá, o Zé Carlos fez uma partida domingo espetacular. Então, assim, quando um treinador perde 40%, 50% da sua equipe, né, ele fica lamentando. Eu não lamento, não. Eu tento prospectar aqueles que vão entrar, como entraram hoje durante o jogo, como o Muriqui, que é um expoente para a gente, está fora, e o Fabinho tem dado conta do recado, e a gente vai formatando um elenco forte
e comprometido com o Remo. A competitividade do teu time, Marcelo, ela tirou o Soares de campo. Não é normal o treinador tirar da equipe o jogador que tomou o terceiro cartão amarelo ou que machucou ou ficou doente, no caso dele foi uma virose. Ele não foi para o jogo lá no Espírito Santo. Aí, como se fala no jargão popular, né? Azar o dele porque tem gente pedindo passagem. E aí ele não volta mais para a equipe titular, mas você acabou usando ele hoje. É muito isso, tá o teu grupo hoje? Quem dormir perde a vaga? E uma outra pergunta. Agora, no final de semana, o Parazão, você vai dar oportunidade para a rapaziada pegar mais minutagem ou você vai botar todo mundo de volta para jogar? Exatamente, a sua colocação ela é muito apropriada. Aqui ninguém tem lugar cativo no time. Aqui é meritocracia e performance. Se o Soares vinha num momento muito bom, mas ele perdeu uma sequência de treinamento e de jogo com a virose. Talvez de todos que tiveram virose aqui, o dele foi mais acentuada. Ele ficou muito debilitado, então ele demorou muito. Aí nós tentamos até tentar levar ele para o jogo lá no Espírito Santo, mas ele estava muito debilitado e a gente preferiu recuperá-lo, porque a gente sabia a sequência que a gente ia ter árdua. Aí, meu amigo, entrou, a equipe encaixou, vai embora. E aí quem ganha é o Remo, porque a gente precisa também ter opções no banco para que você possa mudar um esquema tático, para você possa trocar e manter o nível. E a tua pergunta é legal porque todo treinador, quando sai um cara que é um expoente na equipe e entra outro, a gente trabalha ele para ser melhor do que estava. Então aí o pau canta, velho. Quem tiver melhor vai jogar. Muito da leitura do adversário, né? A estrutura tática do adversário, a gente pode desenhar várias situações. Hoje eu botei o Soares por dentro, optei por 4-2-3-1 para ter 2 escapes para o lado, para ver se a gente matava o terceiro gol logo. Mesmo a gente ganhando de 2-0, a gente não perdeu o perfil ofensivo. Terminamos o jogo com 2 atacantes, o Leonardo dobrando. Então é isso aí. A segunda me ajuda que eu... Ah, tá. Vou celebrar hoje, vou curtir um pouquinho. E a partir da manhã a gente vai fazer as nossas reuniões. Vamos ver. Tivemos alguns jogadores que saíram muito debilitados, como Richard, Tavares, Pedro, pela intensidade. E a gente vai dar uma analisada nessa oportunidade de poder oportunizar alguns jogadores para ganhar ritmo, ou ir com a força total, ou dar uma mesclada. Vamos ver amanhã. Eu só não vou comprometer ninguém para a sequência. O Wendel Lomar saiu do jogo com a posterior pesada, coisa e tal, hoje nós tiramos do banco. Eu conversei com ele, eu falei, velhinho, eu tenho uma sequência árdua. Eu preciso que você volte. Ele podia ir até para o banco hoje, 70%, 80%, mas não. Vamos recuperar ele 100% para sábado. Pode ser que na sequência eu perca alguém, eu preciso dele 100%. E é isso que a gente tem trabalhado aqui em conjunto, de todos os departamentos, para a gente estar todo mundo com o tanque cheio. Aí, portanto, Boa noite a todos, hein? Obrigado pelo carinho.